Bom, voltando a falar de tudo um pouco, foi muito usado pela mídia, tentando, claro, atingir o presidente Bolsonaro, as dívidas dos estados com a União. Primeiro vamos falar a verdade. A União, e por isso que a gente vê o Paulo Guedes falando de centralização. Por quê? Porque hoje, com o modelo atual, 70% da verba de impostos do Brasil inteiro, exceptuando-se, claro, os impostos estaduais, ICMS e outros, e os municipais, IPTU e tal, ISS, 70% dos impostos ficam com a União, lá em Brasília. 20% vai para os estados e 10% para os municípios. É uma sacanagem? É uma sacanagem, sim, eu concordo. Tanto que o ministro Paulo Guedes já falou que ele quer mudar, ele quer descentralizar, inclusive, a verba. Mas tudo tem sempre um risco. Por que eu estou falando? Porque os Estados e a União se acostumaram a não cumprir o que acordam, o que assinam. Por exemplo, os estados vão captar dinheiro lá fora, como agora fez esse malandro aí de São Paulo, João Dória. Não, porque eu estou lá no Japão, fui não sei aonde, que eles vão investir aqui. Vou investir bosta nenhuma, é financiamento que está tentando pegar lá para fazer maracutaia aqui em São Paulo. Eu nunca vi entregar tanto o patrimônio do município para privatizações, fake nem concessões arrumadas e tal. O homem vai ficar rico. Ninguém mais segura o dólar em dinheiro, porque em caráter e em política é um bosta. Mas quando ele vai lá e pega esse financiamento, aí os países do exterior, ou até o próprio Banco Mundial, ou até, se for o caso, do Banco Interamericano, eles só fazem um empréstimo com aval da União, ou seja, o avalista é o governo federal. Ou seja, se eles não pagarem, o governo federal é obrigado a pagar, porque eles têm forma de receber isso tranquilamente. Eles podem até penhorar a renda da União para receber o dinheiro que o governador ladrão roubou. Ah, Sérgio, mas tem governador que não é ladrão. Por enquanto, quem? Ratinho Júnior? Quem mais? Sei lá, o resto ainda está meio nublado, não deu para eu ver, a cerração não permite eu enxergar mais do que 10 metros na frente. Mas então o que eu quero deixar bem claro é que os estados também não precisam se preocupar, porque os bandidos do legislativo, eu já falei, deve ter uns 30 lá que são pessoas de bem. Agora de 513 você tira 30, você vê o resto da podridão que é. Mas o legislativo criou uma lei onde a União tem obrigações de repasses constitucionais para os estados, mas na lei está escrito que o estado, que é o tomador desse dinheiro, tem que cumprir tais e tais exigências contidas no contrato. Só que os governadores não estão nem aí, estão cagando e andando. Eles pegam o dinheiro, desviam, e o estado campeão de roubalheira é o Rio de Janeiro, eu volto a falar. Eu arrepio quando eu vejo alguém falar para mim, o mosquito me mordeu. Puta, eu fico doido. Eu sei que atrás disso já vem golpe. Então, o Rio de Janeiro, que é o campeão, também derra um tubu e nunca aplicou nada. Eu fiquei 3 anos lá assistindo repasses fantásticos para o Rio de Janeiro e as obras nunca foram efetuadas. Mas aí no contrato tem as obrigações e tal, e os estados não fazem. E aí o governo federal se vê impedido de fazer novos repasses. Você não cumpriu o que você tinha acordado aqui no contrato, eu não tenho como, senão eu vou ser empichado, eu perco meu mandato, eu não posso descumprir a lei. Aí o que eles fazem? Mandam liminar para o Supremo, que só tem bandido. Se você conhece um deles, dos 11, que você considere bom, parabéns para você. Mas você ou é idiota ou é sem vergonha. Que não tem nenhum que preste lá. Aí o Estado entra com uma liminar e vocês viram agora, o Supremo
não autorizou, ele obrigou o governo federal a fazer os repasses que estavam proibidos por lei. Ou seja, estados inadimplentes que não cumpriram a lei, que o governador deveria até ser preso, porque se não cumpriu a lei, ele está ilegal. No mínimo ele desviou dinheiro. Porque a obra que tinha que ser feita não foi feita, não tem nada lá no local, vai lá ver, olha, não tem obra, o dinheiro sumiu, é roubo. Mas não, o Supremo vai lá e aprova a liminar, falando que o governo federal, no caso atual Bolsonaro, tem que repassar dinheiro para vagabundo. E fica tudo por isso mesmo. E não é função do Supremo, não. O Supremo não pode tomar essa decisão. Por quê? A única função, gente, leiam, procurem os documentos, o estatuto, o diabo a quatro que vocês queiram para ver, a lei. A única função do Supremo é acompanhar a obediência à Constituição brasileira nos casos julgados em outras instâncias. Só. O Supremo não tem poder de decisão de bosta nenhuma. Ele não tem poder de legislar e ele faz isso toda hora. Ele cria leis que não foram aprovadas, nem estudadas ou discutidas lá no Legislativo. Como é esse caso que eu estou falando? Não é, ele poderia apenas falar o seguinte, olha, de acordo com o que a Constituição diz, o presidente Bolsonaro está correto. A Constituição fala que quem não cumpriu o que está no contrato não pode receber novos repasses. Mas não, ele simplesmente libera novos repasses. Agora, eu te pergunto, isso para mim, o nome que eu dou para isso, quem faz isso? Ladrão. Ele está roubando dinheiro do Tesouro Nacional para passar para outro ladrão, que é o governador que não fez o que tinha que ser feito. E aí, quem é que vai meter a mão nisso para falar assim, não, para poder punir esse povo? Só tem um órgão que pode punir, porque Conselho Nacional de Justiça, STF, STJ, tudo a mesma merda, tudo, é os mesmos, troca de lugar, uma hora está aqui, uma hora está ali, uma hora, até nos dois, tem ministro, acho que está até em 3 desses órgãos aí que eu falei. Então quem é que poderia fazer alguma coisa? O Senado é o único que pode dar abertura e concluir um processo de impeachment contra qualquer ou todos os ministros. Mas faz? Não faz, velho. Eu já falei aqui, quando o trem apertou pelo número de impeachments que estavam lá na mesa, na gaveta do senhor Davi Calheiros, não, é Davi Alcolumbre, não, mas ele e o Renan Calheiros é a mesma merda, dá para misturar, não fica diferente não. Aí o que ele fez? Foi lá para uma reunião reservada, que ninguém sabe o assunto nem nada, ficou lá umas 2, 3 horas. No dia seguinte ele voltou a ocupar seu cargo no Senado e o Supremo engavetou os 2 processos mais perigosos, mais cabeludos que tinha lá contra ele. O que vocês acham que foi o troco que o seu Davi Calheiros deveria fazer para pagar esse favorzinho? Segurar os processos de impeachment, está segurando até hoje. E não vai liberar. Por quê? Porque ainda sobrou alguns outros processos contra ele, que também, se forem para frente, ele vai em cana. Não vai liberar. É a mesma coisa. Nós estamos a pé com Câmara e Senado. O presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, o Nhonho lá, ele também tem uma porrada de processo lá onde ele é citado como ladrão de dinheiro público. E ali é pior, ali é genético, porque o pai foi condenado, recorreu, mas foi condenado já em primeira instância, o pai dele. Roubou quando era prefeito do Rio de Janeiro. Fez um conchavo lá de uma empresa de uniforme com a cunhada. Eu vou te contar, é uma podridão que deu me livre. E o sogro dele também. O sogro dele também já foi até preso, soltado, naquela dança que o STF faz. O que você pode esperar disso? Eu não minto para vocês podem. Sérgio, você é muito radical, você é de extrema direita. Não, eu não sou. Eu sou direito. Eu
gosto da coisa correta. E não minto para vocês. Eu torço para que cada vez essa cambada de filho de prostituta crie mais problemas para o presidente Bolsonaro. Quem sabe até consigam abrir um processo de impeachment, que eu não duvido muito, para ele fazer o que eu e o povo brasileiro quer. Não sou só eu, não. Não sou só eu. Se fizer um plebiscito aí, eu garanto para vocês que 90% do povo é a favor de botar um cabo e um soldado lá no STF, lá no parlamento, lá no legislativo, e mandar prender. Não é só para fechar o Congresso, nem fechar o STF. Não é só os dois, não. STJ, essa bostalhada toda. Fechar, aonde fedeu merda, fecha. E aí os militares vão vir. Eu vivi, eu tenho idade suficiente para falar, eu vivi, eu não sou igual essa meia dúzia de bostinha de petista que fala pelo que leu ou ouviu de outros. Eu vivi. A melhor fase da vida do brasileiro foi durante o governo militar. Todo mundo tinha emprego, todo mundo ganhava o suficiente, não tinha assalto quase. Gente, eu andava na rua de madrugada, nunca tive um problema. Carro, cansei de deixar, na época eu tomava uns goró, hoje eu tenho 30 anos que eu não ponho uma gota de álcool na boca, porque eu sou alcoólatra, mas eu tomava uns goró, o carro dormia aberto na rua. Nunca teve problema. Eu lembro quando eu era presidente do diretório acadêmico da minha faculdade, tudo que eu pedia, porque tinha o reitor numa sala e ao lado de uma salinha um general. Ninguém entrava na sala do reitor, era só na sala do general. E tudo que nós pedíamos foi atendido, tudo. Eu vivi, não teve fase melhor na vida do Brasil. Agora vem os vagabundos, petista, ignorante, idiota, essa juventude de hoje, Deus me livre, tá? Ô geração perdida essa, viu? Nossa Senhora, eu tenho dó. Mas infelizmente, já aconteceu, é passar uma borracha no passado e tentar construir outro novo agora, a partir de agora. Um abraço a todos, tchau.